Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre mais uma classe gramatical de que nós temos na nossa língua portuguesa. Lembra que a gente falou desde lá do começo que a nossa língua está organizada, está dividida em 10 classes gramaticais? Pois é, nós temos 6 classes do grupo das variáveis, 4 do grupo das invariáveis. Nós já estudamos algumas delas ao longo do processo e hoje nós vamos começar a falar de mais uma. Vamos ter algumas interações envolvendo o personagem da Turma da Mônica, então já se liga porque vai aparecer algumas coisas aí para vocês. Antes da gente começar a falar dos nossos conteúdos, a gente vai fazer aqui rapidinho um checklist. Quais foram as classes que a gente já estudou e aquelas que ainda faltam. Então olha aí, nós temos aí as 10 classes, as 6 do grupo dos variáveis, 4 de invariáveis. Vamos lá. Substantivo já estudou? Já. Então, cheque. Adjetivo a gente já estudou? Já. Cheque. Artigo já estudou? Já. Cheque. Numeral já estudou? Já. Cheque. Pronto. Pronome já? Não. Olha aí. Pronome ainda está faltando. Verbo? Também não. Então ainda está faltando. Advérbio? Também não. Está faltando. Conjunção? Também não. Está faltando. Interjeição? Já. Então aí, ó, cheque. Preposição? Não. Então aqui, nós temos aí nosso checklist. Já estudamos 5 classes gramaticais, 5 ainda estão faltando, e hoje nós vamos começar a falar da nossa sexta, que vai ser a classe gramatical dos pronomes. Com certeza, vocês já estudaram os pronomes em outras séries anteriores, 5º ano, 4º ano, 3º ano, e nós vamos rever aqui os pronomes de forma mais sintética, mais organizada e aplicada. Então, já deixa o teu caderno aberto, porque tem algumas questões, principalmente um mapazinho que eu coloquei aqui para você se ligar. Então vamos lá. Os pronomes. Como é que a gente pode caracterizá-lo? É uma classe gramatical variável. Lembra disso? O que é uma classe gramatical variável? É aquela que muda de gênero e muda de número. O que significa mudar de gênero? Que a palavra muda de masculino para feminino. E o que é que significa mudar de número? Quando ela muda de singular para plural. Lembra? Então é classe gramatical variável. Então, se é variável, a gente tem muitas possibilidades de escrever. O que é que o pronome faz? Acompanha ou substitui um substantivo. Isso é muito importante. O pronome pode fazer duas coisas. Ou ele vai acompanhar, ou seja, vai ter um substantivo e vai ter um pronome junto, ou ele vai substituir. O pronome vai estar no lugar de outra palavra. Já já a gente vai ver como é que isso funciona. E aí, ele vai ser relacionado às pessoas do discurso. Estão lembrados? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Pode ser singular, pode ser plural. Pois é, os pronomes têm ligação direta com isso também. Um dos usos mais comuns é evitar a repetição de palavras já usadas no texto. Então, basicamente, quando a gente vai ler um texto em língua portuguesa, quando os pronomes vão aparecer ali, eles vão ter esse papel. Para a gente não estar repetindo a mesma palavra várias vezes, a gente sai colocando os pronomes para deixar esse texto mais coeso. Então, olha aqui. Como são as duas funções dos pronomes. Primeira função de substituir. Então, ó, Ana gosta de salada. Eu substituo o nome Ana por um pronome. Ela gosta de salada. Então percebe que a gente tem aí o papel de substituição. Eu coloco um pronome no lugar de outra palavra. Agora preste atenção. Se a gente não tivesse o nome de cima, se a gente não tivesse esse nome aqui, só aparecesse ela gosta de salada. Quem é essa pessoa? A gente não sabe. Aí que está o nosso papel, o nosso poder de interpretação. Quando eu digo Ana gosta de salada, eu sei que eu estou falando de Ana. Mas se eu usar só o pronome ela, esse pronome serve para qualquer pessoa. Então toma cuidado. Pronome é uma classe gramatical
que precisa de contexto, precisa de informações. Se eu pegar o pronome sozinho, a gente não consegue dizer qual é o seu significado. Ele sempre precisa estar dentro de um texto, dentro de uma frase e por assim sucessivamente. O outro papel do pronome é acompanhar. Olha aqui, a gente tem amigo, que é o substantivo, e temos o pronome meu, que está aí junto, acompanhando. E qual é o papel que ele faz aqui? Vai dar uma informação, uma característica sobre o substantivo. No caso, quando eu digo meu amigo, eu estou dando uma referência à proximidade que eu tenho com essa pessoa. Então, quando o pronome acompanha um substantivo, a gente vai encontrar essa relação de proximidade, que pode ser meu, como no caso possessivo, mas pode ser demonstrativo, pode ser interrogativo, a gente vai ver todas essas classificações. Então, se liga, ou o pronome fica no lugar de uma palavra, ou ele vai ser ligado, vai estar junto com uma palavra. Beleza? Então aqui, só para a gente relembrar mais uma vez, os pronomes vão indicar as três pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem está falando. Então, numa situação de comunicação, aquela pessoa que fala, a gente diz que é a primeira pessoa. A segunda é com quem se fala. Então, se você está falando com alguém, você é a primeira pessoa. Quem está lhe ouvindo é a segunda. Lembra que isso também não é fixo. A partir do momento que você faz a pergunta, você é a primeira, quem está ouvindo é a segunda. Mas quando você fez a pergunta, quando aquela pessoa lhe responder, ela vai ser a primeira e você vai ser a segunda. Então, as pessoas do discurso são sempre uma troca de turnos. Alguém fala, alguém responde. Por isso que primeira, segunda e terceira pessoa são sempre classificações variáveis. E a terceira pessoa é de quem se fala. Naquele exemplo eu disse o quê? Ana gosta de salada. Eu estou falando sobre Ana. Então eu usei terceira pessoa. Eu estou falando sobre alguém que não necessariamente precisa estar naquela situação, né, real, física ou no texto. Quando a gente fala sobre alguma coisa, a gente tem a terceira pessoa. E aí, são essas pessoas do discurso que reconhecemos no uso dos verbos e a concordância entre as palavras do texto. Por exemplo, quando eu digo comprei, quando a gente escuta a palavra comprei, a gente sabe que é a primeira pessoa, porque é eu comprei. Se a gente diz chegaram, quando eu falo o verbo chegaram, a gente sabe que é terceira pessoa, porque é eles chegaram. Então, os pronomes vão refletir, vão mostrar pra gente essas três pessoas do discurso, que podem ser do singular ou do plural, né? Eu, tu, ele ou ela, singular. Nós, vós, eles ou elas, plural. Muito bem. Então aí, para a gente chegar na classificação, olha esse desenho aqui. A gente tem as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. A gente tem o gênero, lembra que é variável? Pode ser masculino ou feminino. E a gente tem o número, que pode ser singular ou plural. Percebeu que o pronome tem muita classificação? Então aí, para poder a gente organizar isso, olha aqui, se liga nesse esquema. Nós temos as classificações por cada característica. Então, os pronomes, a gente vai dividir eles aqui em 5 grupos. Só existem 5? Não, existem mais. Porém, alguns grupos de pronomes só vão funcionar, só vão fazer sentido se a gente entender a estrutura sintática da língua como um todo. E isso vocês só vão aprender no 7º e no 8º ano. Então, até agora, nós vamos trabalhar com esses 5 pronomes e mais pra frente, e aí vocês vão estudar os outros tipos de pronomes que existem, tá? Então lá, nós temos os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos, os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. E aí tem esse detalhe, ó. Os pronomes pessoais se dividem em 3 classificações, que com certeza vocês já estudaram. Os pronomes pessoais, caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes pessoais de tratamento. E isso aqui é um ponto interessante. Muitas vezes, quando a gente vai estudar os pronomes, a gente estuda pronomes de tratamento como sendo um tipo de pronome isolado. Mas não. Se liga nesse desenho.
Pronome de tratamento faz parte do grupo dos pronomes pessoais, beleza? E aí, a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Olha aí, pronomes pessoais do caso reto são os mais fáceis, são os mais simples. São aqueles que indicam pra gente as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né? Então aí, ó, o que é que esses pronomes fazem? Substituem os substantivos e indicam as pessoas do discurso, assumindo a função de sujeito da oração. Lembra lá do exemplo que a gente trocou Ana por ela? Pronto, é isso. É esse o papel dos pronomes pessoais do caso reto. E aí observa aqui, ó. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E aqui eu trouxe uma questão para a gente observar. Nós temos o você. Você, né, o pronome você, a palavra você, originalmente, na sua origem, era um pronome de tratamento. Lembra que a gente viu que tratamento está dentro dos pronomes pessoais? Só que, o que aconteceu? Com o passar do tempo, as pessoas deixaram de usar você como um pronome de tratamento para usar como um pronome pessoal, que muitas vezes vai substituir o tu. Então, muitas vezes, em vez de a gente encontrar eu, tu, ele, a gente vai encontrar eu, você e ele. Tá? Então, isso já é uma possibilidade. E aí a gente pode pensar, mas por que será? Qual é a justificativa para a gente ter essa mudança de um pronome de tratamento virar um pronome pessoal do caso reto? E aí vem a justificativa aqui para vocês, ó. A justificativa está na história. Com o passar do tempo, da evolução da língua portuguesa, essa palavra, esse uso do pronome foi sofrendo modificações. Nós sabemos que a língua portuguesa é bastante antiga, ela começou lá no século XII, então já faz muito tempo, e todos esses séculos foram se passando e foi sofrendo modificações. A gente sabe que a forma que a gente se comunica hoje não é a mesma do século XIX, não é a mesma do século XV, não é a mesma do século XVIII, então as palavras também foram se modificando. E olha aí, qual era a forma original? Era vossa mercê. Um pronome de tratamento. Lembra? Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Excelência. Pois é, vossa mercê era um pronome de tratamento, para você tratar alguém com respeito. E, ao longo do tempo, foi, se modificando. E aí, vossa mercê virou você mercê, depois virou vós mercê, que a gente escuta muito, principalmente nas novelas de época, em filmes de época, que as pessoas ainda usam, né, essa forma. Vós mercê virou vancê, que depois virou você, e atualmente já foi reduzido para uma sigla, né? VC, ou então C, apenas o C, principalmente aí no mundo digital, no mundo virtual. Então, foi esse processo aqui que fez a modificação. E você passou de pronome de tratamento para um pronome pessoal, no caso reto. E aí, olha aqui um exemplo. Cascão não gosta de se molhar. Em dia de chuva, ele prefere nem sair de casa. E aí, percebeu o pronome pessoal do caso reto? Ele, que está fazendo referência, que está retomando uma palavra que a gente já disse, que no caso é cascão. Em vez de eu repetir a palavra cascão aqui, eu coloquei um pronome pessoal do caso reto para fazer essa ligação. Então, esse é o papel principal desse pronome. Vamos comentar agora sobre os pronomes do caso oblíquo, que muita gente se confunde, muita gente acha complicado, e na verdade é o mais complicado de todos, porque os pronomes pessoais do caso oblíquo substituem um substantivo servindo como complemento para um verbo. Ou seja, para a gente entender como é que funciona o pronome do caso oblíquo, a gente tem que saber sobre os verbos também. Não basta só saber quais são os pronomes, qual é a lista de pronomes que vai estar resolvido. Não. Tem que ter conhecimento sobre verbo. E aí, por isso que muita gente acha que é mais difícil. Eles podem aparecer ligados ou separados do verbo. E aí, a gente vai ver aqui no exemplo que ligados ao verbo, quando vem, né, o verbo, o hífen e o pronome, ou separados, quando vem o pronome e o verbo como duas palavras isoladas. Isso pode acontecer. E também eles podem ser tônicos ou átonos. Isso a gente já viu
no processo de acentuação, né? Tônicos, quando tem aquela sílaba tônica acentuada, e átonos, quando tem uma sílaba que não tem a acentuação, quando a nossa pronúncia ela é mais fraca. Então vamos observar aqui. Pronomes pessoais tônicos. Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, conosco e convosco. E os pronomes oblíquos átonos, me, ti, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes. E aí eu sei que tem até uma musiquinha que eu não vou cantar porque eu não aprendi a cantar, mas eu sei que existe uma musiquinha que as pessoas usam para decorar essa lista. Se você já conhece, você já aprendeu, ótimo. Porém, não é suficiente apenas decorar a música, tá? A gente vai ver como é que se usa esse pronome. É esse que é o nosso objetivo. E aí, olha aí. Magali está comendo melancia e não quer dividir conosco. Ela disse para mim que comprou apenas para si mesma. Percebeu? Já deixei aqui alguns pronomes oblíquos destacados. Pois é, vamos observar. Magali está comendo melancia e não quer dividir conosco. Olha aí, conosco é um pronome oblíquo. Está relacionado aqui ao verbo dividir. Dividir com quem? Conosco. Percebeu que tem uma ligação entre o pronome oblíquo e o verbo? Lembra que a gente falou que os pronomes pessoais eles têm ligação com o sujeito, né, com o substantivo? Pois é, no caso dos oblíquos, essa ligação vai ser com os verbos também. Por isso que precisa de bem atenção. Olha lá. Ela disse para mim. Outro pronome oblíquo. Olha lá o verbo. O verbo é dizer. Ela disse. Mas ela disse para quem? Percebeu que é o complemento do verbo? Ela disse para mim. Então esse mim está relacionado lá ao verbo dizer. E outra mais. Comprou apenas para si mesma. Olha lá o si, lá no finalzinho da frase. Ela comprou. Beleza, mas comprou para quem? Para si mesma. Então esse pronome oblíquo também está relacionado a um verbo, que é o verbo comprar. Então, nesse caso, a gente vai ver mais para frente com outras atividades. Como é que funciona os pronomes oblíquos, mas já fica essa dica aqui. Para poder o pronome oblíquo ter sentido, ele precisa ter um verbo junto dele, ok? Vamos continuar. Agora sim, os pronomes pessoais de tratamento são bem fáceis, vocês já estudaram, então a gente tem aí, digamos que uma facilidade de comentar sobre eles. O que são esses pronomes? Formas de nos dirigirmos à pessoa com quem estamos falando ou de quem estamos falando, com respeito ou indicando autoridade. Então, o pronome demonstrativo, ou o pronome de tratamento, desculpa, ele vai ter esse papel. Indicar respeito com quem a gente fala ou demonstrar que a gente percebe, que a gente reconhece a autoridade que essa pessoa tem. Pronomes pessoais de tratamento. Aí são exemplos já clássicos, né? Olha você aqui, que originalmente ele é de tratamento. Senhor, senhora, senhorita, vossa excelência, vossa santidade, alteza, majestade, enfim. Todos esses vocês já estão, né, sabendo. E aqui um exemplo. Senhor Cebolinha, gostaria de lhe convidar para participar da minha festa de aniversário, que acontecerá na minha residência no dia 15 de outubro deste ano, às 16 horas. Aguardo sua presença, Cascão. E aí, a gente tem aqui um convite, né? Um gênero textual escrito, e o pronome de tratamento está aqui, ó. E a gente pode pensar, mas que besteira, Cascão vai escrever para Cebolinha e coloca um pronome de tratamento. Sim, porque em textos, principalmente com a linguagem formal, a gente precisa manter um padrão na comunicação. E aí, Cascão sabe que num convite precisa haver essa formalidade. Então aí, o pronome de tratamento foi usado aqui para demonstrar que existe respeito entre ambas as partes. Agora sim, pronomes demonstrativos, que são bastante fáceis também. Acompanham o substantivo e situam alguém ou alguma coisa no tempo, no espaço ou no discurso, em relação às próprias pessoas do discurso. Bastante simples. É aquele tipo de pronome que a gente vai indicar alguma coisa. A gente vai manter um ponto de referência. E aí, a gente vai observar este, esse, aquele. A famosa tríade dos pronomes demonstrativos.
Essa divisão faz parte das pessoas do discurso. Então aí, primeira pessoa, quando o objeto, quando a coisa está perto de quem está falando. Então é este, esta, estes, estas e isto. E aqui está a listagem completa para vocês. Segunda pessoa, quando está algo próximo de quem está falando. E terceira pessoa, quando aquilo está longe de quem está falando. Então, se liga nisso. Perto, primeira pessoa, este. Próximo, segunda pessoa, esse. E longe, terceira pessoa, aquele. Então, essa é a forma visual da gente interpretar o poder dos pronomes demonstrativos. Vamos lá. Então aí, observa aqui os exemplos. Este é o meu vestido amarelo. Então aí, a Magali está direcionando, em vez de que o vestido, né? É o vestido que ela está usando. Então, está perto dela. Então, ela vai usar o pronome de primeira pessoa. Então aí é este. Ó, você está gostando de ver essa aula. Então, ela está falando sobre a aula, que não é que está perto dela, mas está próximo, porque ela está aqui participando. Então, é essa. Ela está apontando. E ela pergunta aí, ó, de quem é aquela melancia? Então, olha aí, ó, aquela, pronome de terceira. Ela está apontando para algo que está longe dela, né? Deixa eu só marcar aqui. Então, aí, algo que está perto, primeira pessoa, este. Está próximo, segunda pessoa, esse. E o que está longe, o que está distante, terceira pessoa, aquele. E aí, obviamente, perceberam que tem a concordância, né? Melancia é feminino, então aquela está no feminino. Vestido é masculino, então este no masculino. Aula é feminino, então essa também no feminino. Então, lembra que é variável, a gente pode colocar no feminino, no masculino, no singular, no plural, dependendo de qual seja o substantivo de referência, né? Pronto! Então aí, agora vamos falar de mais um tipo de pronome. Nós agora vamos falar dos possessivos, que não tem nenhuma dificuldade, bastante fácil. Possessivo é aquele que vai dizer a posse, ou seja, de quem é o dono, a quem pertence algo ou alguma coisa, né? Então, bastante simples. Está aqui só a definição para que vocês se organizem. Acompanha o substantivo, transmite ideia de posse, ou seja, indica que alguma coisa pertence a alguém no discurso, ou seja, nenhuma novidade. Vamos observar agora nos exemplos. Os pronomes possessivos também se dividem pelas pessoas do discurso. Por isso a gente começou a aula falando sobre isso. Todos os pronomes vão ser separados por isso. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Não tem como fugir disso, tá? Então olha aí. Meu, minha, nosso, nossa, teu, tua. Terceira pessoa, seu, sua, enfim. Então se liga nisso. Lembra que a gente viu este, esse, aquele, pronto. Nos pronomes possessivos tem a mesma lógica. Meu, teu e seu. Meu, primeira pessoa. Teu, de tu, segunda pessoa. E seu, terceira pessoa. Toma cuidado para não misturar, tá? Teu é segunda, seu é terceira. Precisa ter essa correspondência. Vamos observar aqui. Olha aí no exemplo. Este é o meu coelhinho. Vivo minhas maiores aventuras com ele. Nossa turma é muito animada. Olha, eu trouxe aqui 3 pronomes possessivos para vocês observarem. Meu coelhinho, e aí, meu, singular e masculino, porque está acompanhando coelhinho, que é singular e masculino. Aqui, ó, minhas, feminino e plural, por quê? Porque está falando de aventuras, que é feminino e plural. E a gente tem nossa, que é feminino e singular. Por quê? Porque nossa está falando sobre turma, ok? Então, cada pronome possessivo vai fazer a concordância com o seu substantivo, seja masculino, feminino, singular, plural, enfim. Deixa eu só apagar aqui. Vamos observar o próximo. Agora os indefinidos. Também não tem dificuldade. Lembra que a gente já viu artigo definido e artigo indefinido? Pronto. A mesma lógica para os artigos a gente vai usar aqui para os pronomes. O que é o artigo indefinido? É aquele que não tem uma informação exata, precisa, né? Uma informação de caráter geral. Muito bem. Os pronomes indefinidos seguem a mesma lógica.
eles vão indicar que algo ou alguém é considerado de forma indeterminada e imprecisa, sempre na terceira pessoa. Ou seja, vou dar aquela informação sem dizer exatamente o que é. A informação vai ficar com um sentido vago. E a gente tem aí, ó, uma lista de palavras. Alguém, ninguém, tudo, nada, cada, alguma, nenhum, todo, muito. Essa lista ela é enorme. No livro de vocês vão encontrar também isso. Por exemplo, alguém comeu um pedaço de bolo. Quando eu digo alguém, quem foi? A gente não sabe. Então, por isso que diz que é indefinido. Beleza? Mesma forma com tudo, nada, alguma. Vamos ver com exemplos. Olha aí. Todo mundo deveria andar com guarda-chuva. Assim, nenhuma gotinha de água nos atingirá. Olha, eu já deixei os pronomes já destacados para vocês, ó. Todo. Relacionado ao substantivo mundo. Eu disse todo mundo. Beleza. Mas todo mundo é quem? Ele está dizendo literalmente que é todas as pessoas que vivem no planeta Terra? Não, né? Quando diz todo mundo é uma expressão, né? Para dizer que as pessoas precisam estar preparadas. E olha lá a outra. Nenhuma. Está relacionado aqui a gotinha. Por isso que é feminino e é singular, né? Nenhuma gotinha de água nos atingirá. Então aí, quando ele fala nenhuma, a gente pode dizer, ah, mas nenhuma está dando a informação exata, né? Nenhuma seria o quê? Zero. Mas não. Quando ele diz nenhuma, ele não está querendo dizer exatamente que 0 gotas vão tocar nele. Quer dizer que vai correr o risco disso acontecer. Então, quer dizer, assim, nenhuma gotinha nos atingirá, ele imagina que não vai ser tocado por nada. Mas a gente sabe muito bem, né? Se um dia de chuva a gente sai com guarda-chuva, a gente sabe que o guarda-chuva não nos protege 100%. Alguma parte do corpo, né, o braço, na perna, o pé, alguma parte do corpo vai ser molhado na chuva. Então, percebeu porque a gente diz que é indefinido? Mesmo tendo uma informação, não é exatamente isso que ele está dizendo. Vamos continuar. Agora os interrogativos, que também não precisa explicar. Interrogativo, interrogação, pergunta. Pronto, é isso. Os interrogativos são aqueles que a gente usa para fazer perguntas. Simples assim. Que, quem, qual, quanto, e aí as variações masculino e feminino, singular e plural. É isso que é o interrogativo. Quando a gente vai fazer uma pergunta, aquele pronome que a gente usa é um pronome interrogativo. Não tem mistério. Olha aqui nos exemplos. Qual é o meu nome? E aí, o personagem aqui da Turma da Mônica está perguntando isso para vocês. Ou então, quem é meu dono? Vocês podem comentar aqui no vídeo a resposta dessas perguntas, tá? Ou então, gostaria de saber quantos anos você tem. Percebe um detalhe aqui. A gente tem perguntas diretas. Olha o sinal de interrogação para mostrar que é pergunta. Mas olha esse terceiro exemplo. Não tem interrogação, mas mesmo assim é uma pergunta. A gente chama isso de pergunta indireta. A pergunta está sendo feita, mas não tem o sinal de interrogação. Ó, gostaria de saber quantos anos você tem. Então, se liga nisso, tá? As perguntas podem aparecer dessas duas formas. Ou de uma forma direta, ou de uma forma indireta. Nas duas, a gente vai usar pronomes. Muito bem. Vamos ver mais? Agora, eu quero mostrar alguns detalhes para vocês. O primeiro é a diferença do pronome demonstrativo de primeira pessoa para o de segunda pessoa. Olha aqui o exemplo. Eu odeio estes pneus. Eu adoro esses pneus. Você viu que o pronome é diferente? Se liga pela imagem para visualizar. Eu odeio estes pneus. Está usando aqui o pronome de primeira pessoa. E no caso ela está falando de pneu no sentido do corpo, né? Da gordura que ela tem no corpo. Percebeu que ela está falando de algo que está perto dela, quer dizer, no corpo dela, né? Por isso que é primeira pessoa esse pronome. Agora olha o outro. Eu adoro esses pneus. Né? O mosquito está falando do pneu que está perto dele. Não é o que está colado com ele, né? Está próximo dele. Então aí ele usou aqui o pronome de segunda pessoa. Então se liga nisso. Cuidado para não confundir o pronome que é de primeira com o pronome que é de segunda. Ok? Olha aí agora.
O texto é esse aqui, tá? Talvez não dê para ler na tirinha, mas está o texto aqui embaixo. Perguntaram se a terra era nossa. E minha avó disse que não. Por isso expulsaram a gente. Aquela terra nunca foi nossa. Nós que somos daquela terra. Aqui a gente está vendo aí uma tirinha de Armandinho falando sobre a questão das terras indígenas, né, que foram aí tomadas por outras autoridades e os índios foram expulsos. E esse exemplo eu trouxe para mostrar a vocês que os pronomes eles não aparecem nos textos separados pelas classificações. A gente acabou de comentar. Demonstrativo, possessivo, interrogativo, caso reto, caso oblíquo. Mas num texto, eles não vão aparecer assim separados. Então se liga aqui, ó. Perguntaram se a terra era nossa. Nossa é pronome possessivo. E minha, pronome possessivo, minha avó disse que não. Por isso, pronome demonstrativo, expulsaram a gente. Aquela, pronome demonstrativo, aquela terra nunca foi nossa. Aí, possessivo de novo. Nós, pronome pessoal do caso reto, nós que somos daquela terra. Daquela, uma contração de pronome demonstrativo. Percebeu? A gente teve aqui vários tipos de pronomes diferentes no mesmo texto. Isso é outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. Para não imaginar ou não pensar que se eu estou estudando pronome possessivo, então eu só vou achar possessivo. Se eu estou estudando demonstrativo, só vou achar demonstrativo. Não. Todos os tipos de pronomes vão aparecer juntos no mesmo texto. Olha outro exemplo. Como você chama isto? Não tem um nome para isso. Simplesmente juntei algumas sobras. Me recuso a comer comida anônima. Então a gente está aí, é uma tirinha de H, uma tirinha já um pouco antiga, né, o casal comentando sobre o jantar. Mais uma vez, se liga. Como você, e aí você, a gente pode dizer que é pronome pessoal, né, vai ser caso reto ou tratamento, pode dizer que é um dos dois, mas é pronome pessoal, beleza? Como você chama isto? Pronome demonstrativo. Não tem um nome para isso, demonstrativo de novo. Simplesmente juntei algumas, olha aí o pronome indefinido, algumas sobras. Mas algumas sobras é quanto? Qual é a quantidade? Não sabemos, então indefinido. Olha aqui, me recuso, pronome do caso oblíquo, ó, que está ligado ao verbo, que é recusar, a comer comida anônima. Tá? É outro exemplo para mostrar para vocês. Os pronomes eles vão aparecer de forma misturada. Então aí, toda a atenção na interpretação do texto. Beleza? Depois de tudo isso, obviamente a gente vai agora organizar as nossas ideias. E aqui eu estou trazendo duas propostas para vocês. A primeira, no livro didático. E aí, vocês vão perceber que as páginas estão salteadas, porque esse assunto ele não aparece na sequência. Então, cada página dessa vai ter uma pergunta ou duas perguntas sobre um tipo específico. Então, se liga aí. 219, 220, pula para 223, depois pula para 231 e 232, ok? O que tiver no intervalo dessas páginas não precisa fazer, porque já são outras discussões, ok? E a segunda, para a gente finalizar, é você vai escrever, vai produzir no texto, no seu caderno, sobre Cebolinha, sobre esse personagem da Turma da Mônica. Você vai escolher, né, qual a situação, o que ele vai fazer, o que vai acontecer com ele. E, nesse seu texto, você vai usar 5 pronomes. E aí você vai escolher pronome demonstrativo, possessivo, tratamento, caso reto, enfim. Você vai escrever esse texto e, nos pronomes que você usar, você vai marcar. Vai sublinhar, passar o marca-texto para identificar o pronome que você usou. Ok? Então, basicamente é isso. E aí, a gente finaliza por hoje e nós vamos ficar por aqui. Pode deixar aqui teu comentário, qualquer situação de dificuldade, responde, manda por e-mail, principalmente esse texto do caderno que é para eu observar como é que vocês usam os pronomes e a gente se encontra na próxima. Bons estudos e tchau, tchau.